nós temos aqui um frango, que eu abri por baixo aqui, e eu tenho aqui um frango aberto. Então, primeiro a gente vai costurar aqui as pontinhas da coxa, a gente costura aqui a pontinha da coxa, e aquele recheio a gente vai fazer os rolinhos, tá? Eu faço assim, eu pego um rolinho, coloco só mussarela, e eu recheio presunto e mussarela, e aí eu enfio dentro da coxa, e aí aquele outro recheio eu misturei bacon, azeitona e milho. Aí eu pego as tirinhas do bacon e coloco aqui dentro. Por quê? A coxa, se a gente rechear muito a coxa, ela pode rasgar. Então, eu vou fazendo os rolinhos assim na coxa e também na asinha, tá? Aqui tem uma asinha aqui, a gente vira ela aqui, enfia a mão aqui pra descobrir, enfia o dedo onde que tá aqui o buraquinho, tá? No caso aqui tem que ser meio cubinho, porque o buraco da asinha é menor. A gente coloca uma com mais um pouquinho de queijo. Eu gosto de colocar muito queijo na asinha. E coloco uma tirinha de bacon. Sempre colocando aos poucos, porque a pele do frango, ela é muito fina. Na outra, pego o meio rolinho, descubro lá onde que tá um buraquinho, onde que tá o espaço, né? E aí enfio. Às vezes, quando dá esse buraquinho aqui, vem com agulha. Essa agulha aqui é própria para costurar frango. A gente compra naquelas casas de armarinho, de agulha. Aí eu dou só um pontinho aqui, só para garantir 1 ou 2 pontinhos. O recheio não fugir, porque o queijo, quando ele tá assando, ele vai derretendo, né? Mas se a gente ficar fazendo devagarzinho, com calma, não costuma abrir não, tá? Como eu já recheei a coxa, tá o fundo. Então, antes de eu rechear aqui, eu vou costurar a parte do fundo. Se você não quiser costurar, você pode juntar aqui e pôr aquele espeto grande de churrasco, tá? Mas ele costuradinho, quando ele tá costuradinho, ele fica mais firme, fica mais bem fechadinho, pra não correr o risco de vazar. Como a agulha é grande, a gente já vai fechando tudo de uma vez, ó. Porque o tempero entra mais, o sabor muda. Mas se você quiser fazer, temperar na hora e assar, também fica bom. E eu tô vendo que essa pele aqui, ela tá cheia de banha. O que que eu faço? Eu tiro, coisinha que você estiver vendo aqui que não é legal do frango, né? Uma pelanquinha, alguma coisa você tira. O bumbum do frango aqui, eu faço assim, ó. Pra ficar bem fechadinho, põe ele assim. Aí eu venho aqui com a agulha, passo aqui nele, e aqui eu juntei aqui, tá vendo que eu juntei aqui? Rapidinho a gente consegue fazer isso, ó. E já fechei a parte de baixo do frango. Aí você pode rechear ele em pé, ou você pode ir enfiando com ele deitado. Pego aqui bastante queijo e já coloco aqui. Quando você vê que o presunto foi fatiado fino, é bom que você pegue 2 rodelas de presunto, porque aí ele fica mais firme. Em vez de eu colocar ele assim, eu coloco ele assim. Eu vou com ele aqui dentro, ó, vem aqui nesse buraco. Descubra onde tá o buraco aqui do frango, eu enfio e lá na frente eu viro ele. Porque aí vai gastar menos recheio e ele vai ficar mais altinho. Eu não quero aquele frango murcho, eu quero aquele frango bastante recheio. Aí você chega até no finalzinho. Aqui, ó. Já enchi ele até o finalzinho. Aí eu coloco ele em pé pra mim fechar essa parte aqui do pescoço. Então, eu dou um pontinho. Sempre amarra o primeiro ponto. Porque senão, quando ele estiver assando, ele pode estourar. Então, eu faço assim. Eu dobro aqui pra reforçar mais ainda a pele. E aí, eu venho com a agulha fechando. Essa pontinha que sobrou aqui da linha, eu já venho aqui na asinha, pego a outra asinha,
e junto elas duas, pra quando eu assar o frango, ficar aqui assim, as mãozinhas juntinhas. Aqui eu corto a linha de crochê fina. Eu comprei aquele novelinho fininho, né, na loja de aviamentos mesmo. E aí eu dobrei ela. Aqui, aquela pontinha que eu deixei sobrando, pra não ficar aquele tanto de pedaço de linha no frango, eu emendo um pedaço no outro aqui. Outra coxa. Gente, nesse final de ano eu tive muita encomenda de frango recheado. Aí eu cobro R$40 o quilo. Quando o frango tem até 3 quilos, eu cobro R$100. Acima de 3 quilos eu cobro R$120. Então você faz sempre essa conta sim, porque vai valer a pena. Se você vender 20 frangos no mês, R$2.000. Eu gasto em média num frango grande de 45 a R$50. E a coxa, juntei a asinha. Então eu pego esse pedaço aqui que sobrou, emendo aqui pra ficar um acabamento mais bonitinho. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó, o frango todinho costurado. E aí, pra dar um acabamento mais bonito, como eu coloquei muito recheio, eu gosto de reforçar o cordão, pra não correr o risco dele abrir quando ele tá assando. Eu dobro a linha porque essa linha, quando ela é mais fininha, ela não rasga o frango. Aqui. E ela dá pra passar na agulha tranquilo. Aí eu venho aqui embaixo, ainda eu faço mais isso aqui, ó, pro recheio não fugir. Aí tá vendo que tem essa pontinha aqui? Essas pontinhas, eu junto elas todas aqui e amarro. Porque aí também, quando eu puxar o fio dele, que ele tiver assado, eu puxo um fio só. Aí eu deixo aqui essas duas pontinhas, tá vendo? Aí pro frango ficar mais bonito ainda, eu pego aqui um pouquinho de coloral, coloco em cima. Aí eu pego um saquinho pra mim não manchar minha mão. E aí eu molho aqui o coloral pra ele ficar mais molinho. E aí eu espalho aqui de um lado só, tá? Na parte de baixo não fica mexendo muito não, pra não correr o risco do frango estourar. Eu gosto de colocar orégano no tempero. Um pouquinho no tempero por dentro e eu coloco por cima pra decorar. Então tá prontinho. Aí eu pego ele, coloco numa bandejinha de isopor, compro aquele rolo de saquinho transparente e venho e amarro ele. Ou no saquinho, eu amarro ele no saquinho, ou então aquela sacolinha que a gente compra, aquela sacolinha branquinha. Aí eu pego e congelo ele assim. Tá aqui o nosso frango, bonitinho, todo costuradinho. Eu gosto de assar ele todo juntinho assim, porque ele fica mais bonito. Aí eu pego essa sacolinha limpinha que eu comprei, que é aquelas que vem a unidade com 100. Aí eu pego e visto aqui no frango. Sempre faça com cuidado para você não desmontar. Você pode comprar esse rolo de saquinho maior e vestir ele. Coloca na bandejinha. A bandejinha eu deixei na casa da minha irmã. Então aí você pega e congela ele desse jeito.